de Prometeu é uma das principais tragédias gregas de Ésquilo, dramaturgo da Grécia Antiga. Qual a relação entre esse titã e a carta enforcado? Como o arquétipo de Prometeu age no inconsciente coletivo? O que o enforcado representa em uma tiragem de tarô? Vamos descobrir de que forma tanto o arquétipo de Prometeu como da lâmina do enforcado pode nos ajudar. E quem ficar até o final do vídeo vai fazer um exercício comigo para a conexão com esses dois arquétipos. Oiê, seus lindos, sensacionais, maravilhosos! Eu sou a Gisele, esse é o meu canal de Vidal. Sejam todos muito bem-vindos. Ao pesquisar sobre Prometeu, encontrei algumas indicações nas histórias mitológicas de que esse titã teria criado a raça humana como bonecos de barros feitos da terra e da água de suas lágrimas. E a deusa Atena teria concedido o sopro da vida na criação. Prometeu era um titã com dom da profecia. Ele, inclusive, profetizou o castigo que receberia de Zeus. Esse titã possuía sentimentos profundos pela humanidade por ter sido seu criador e queria ver a raça humana evoluir e desenvolver. Zeus impedia a evolução da humanidade ocultando o fogo do homem. O deus dos deuses tinha medo de que, com a descoberta do fogo divino, os seres humanos tentassem virar deuses. Então Zeus mantinha o homem em escuridão eterna, sem conseguir evoluir por não ter acesso ao fogo. Prometeu, sensibilizado pela situação de sua criação, pegou um pouco do fogo dos deuses na forja de Hefesto e levou o fogo divino para a terra, proporcionando ao homem iluminação e progresso. Zeus, com o orgulho ferido por causa do roubo do fogo sagrado, resolveu criar na terra uma grande inundação para eliminar a humanidade. Prometeu, quando soube dos planos de Zeus, avisou seu filho, Deucalião, que para salvar a própria vida e a da sua esposa, construiu uma arca. A inundação durou 9 dias e 9 noites, acabando no 10º dia, quando Deucalião ofereceu um sacrifício em homenagem a Zeus, suplicando que o grande governante dos deuses deixasse que a raça humana vivesse novamente. Comovido pelo pedido sincero de Deucalião, Zeus deixou que a renovação da raça humana acontecesse. Essa história lembra alguma outra história que vocês conhecem? Conta para mim aqui, nos comentários, se vocês acharam esse mito que eu acabei de contar muito parecido com outra história. Voltando para a saga de Prometeu, conforme ele mesmo havia profetizado, Zeus foi cruel com o castigo. O deus dos raios prendeu o titã nas montanhas do Cáucaso, onde ele ficou pendurado em um abismo, com correntes indestrutíveis. Todos os dias, durante 30 anos, uma águia, mandada por Zeus, ia até o titã e comia o seu fígado, que se refazia todas as noites, para que a águia voltasse ao abismo e torturasse Prometeu de novo. Nossa! Héracles, nome grego do herói ou Hércules pela mitologia romana, salvou Prometeu de sua tortura, após 30 anos de sofrimento. O que Hércules fez? Ele matou a águia e quebrou as correntes que prendiam o titã ao despenhadeiro. Hércules era semideus, filho de Zeus com uma mortal que se chamava Alquimena e que nasceu dotado de grande força. Por isso ele conseguiu quebrar as correntes indestrutíveis. Retornando a Prometeu com seu livramento do castigo eterno, o titã virou imortal e passou a usar um anel formado por um dos elos da corrente que o prendia, simbolizando a sua prisão. A carta do enforcado seria a representação de Prometeu em seu castigo. Não importa o deck, tarô mitológico, Marsella, tarô prateado das bruxas, Rider-Waite-Smith, essa carta é sempre representada por uma figura de cabeça para baixo. Através das imagens que estão agora na tela, vocês vão observar que, tanto no tarô de Marsella quanto no Rider-Waite-Smith, a figura humana da carta está pendurada por uma perna. As mãos do enforcado parecem estar amarradas atrás das costas, simbolizando que ele está de pés e mãos atadas. Ou seja, não tem o que fazer para sair da situação em que se encontra, pelo menos nesse momento.
A mesma situação em que ficou o titã Prometeu. O ar relaxado do enforcado indica sua calma enquanto sofre o castigo, porque está refletindo sobre a situação que o colocou na forca. Tanto o arquétipo de Prometeu quanto o arquétipo do enforcado nos oferecem a suspensão do tempo, para nos ajudar na transmutação da nossa percepção a respeito de alguma situação. A cabeça do enforcado no tarô Rider-Smith está iluminada. No tarô de Marsella, vemos a mesma coisa, só que a representação da inspiração acontece através do seu cabelo louro, que é amarelo, né? Simbolizando que uma inspiração espiritual está acontecendo durante esse período de pausa. O enforcado não está angustiado, sua expressão é de calma, porque ele entendeu que esse não é o momento para lutar. A lâmina do enforcado possui energias do planeta Netuno, o planeta das ilusões e das intuições. Lembre-se que Prometeu tinha o dom da profecia. Quando o arcano maior 12 sai em um jogo de tarô, indica que estamos nos entregando a uma ilusão ou alienação, perseguindo metas inatingíveis ou desperdiçando energias em algo que a nossa intuição já deu sinais de que acabou, não é para insistir, ou então que não vai dar certo. Sinaliza que precisamos aproveitar o momento de aparente inércia para refletir sobre as nossas ações. É um momento que devemos desapegar de tudo, principalmente do que nos causa aflição. O sacrifício de Prometeu em prol da humanidade representa as mudanças bruscas na vida e a forma como respondemos a elas. Podemos nos prender ao passado e não conseguir nos adaptar às mudanças e colocar a culpa em Deus. Tipo, poxa, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Na política. Político é tudo igual mesmo. Na crise financeira, pobre não tem vez. Na sociedade, enfim, argumentos e desculpas temos aos montes. Quando usamos os arquétipos do arcano 12 ou então do titã Prometeu, estamos permitindo que a nossa mente perceba e entenda que as mudanças que não queríamos que acontecessem são úteis para o nosso desenvolvimento espiritual, nossa iluminação e progresso, para a nossa evolução, inclusive no plano material. Os dois personagens nos mostram que devemos nos submeter à situação desencadeada e aguardar por uma saída, porque nesse momento estamos na escuridão. É a ajuda para controlar a ansiedade provocada pelo medo de que tudo o que fizemos até agora foi em vão e não serviu de nada. Esse arquétipo nos ajuda a deixar de tentar controlar o que está acontecendo, para que o novo possa surgir. Nos coloca em movimento interno, porque a partir das mudanças que ocorrem dentro de nós, teremos condições de partir para a ação. Esses arquétipos do enforcado de Prometeu nos ajuda a ter consciência da estagnação de alguma coisa, nos auxilia na reflexão sobre o que está fazendo a situação não evoluir. Através dos arquétipos apresentados hoje, conseguimos analisar o que está emperrando o nosso progresso. Muitas vezes chegamos à conclusão que devemos desapegar de algo ou alguém que não nos traz mais satisfação, que pode, inclusive, estar atrapalhando os resultados. Após todo esse processo de desapego, vem a sensação de liberdade e libertação das correntes que nos mantinham presos a algo que não servia mais. Aproveite para quebrar maus hábitos, situações e comportamentos que estão restringindo a evolução da vida. E como devemos usar esse arquétipo? É bem simples. Na tela do celular, computador ou tablet, podemos colocar a figura do enforcado como papel de parede e sempre que formos olhar o aparelho, vamos visualizar a imagem do arquétipo, que estará transmitindo suas energias ao nosso subconsciente. O mistério, gente, na utilização dos arquétipos é olharmos para eles sempre que possível, observando os detalhes. Vamos fazer aquele exercício que eu falei no início do vídeo? Eu vou colocar o desenho da lâmina do enforcado na tela. Vamos olhar para ela durante alguns segundos, absorvendo todos os detalhes. Depois vamos fechar os olhos, eu vou deixar a imagem aqui na tela, sempre mentalizando a carta do enforcado. Primeiro, para relaxar a mente e o corpo e nos prepararmos para esse exercício,
Vamos inspirar profundamente, segurando o ar por 2 segundos. E expirar todo o ar dos pulmões, ok? Vamos lá? Inspira, segura, solta. Olhem para o desenho que vai aparecer na tela. Observem todos os detalhes. Fechem os olhos, mentalizando a carta do enforcado. Respirem profundamente. Continuem mentalizando o desenho do enforcado. Pronto, podem abrir os olhos. É um exercício rápido, que não chama atenção, então podemos fazer em qualquer lugar e sempre que sentirmos necessidade. Se você desejar, pode fazer esse exercício diariamente, no mínimo por 3 dias, se você for se dedicar a ele, né? Então, iluminados, sensacionais, de maravilhosos, seus lindos, gostaram do vídeo de hoje? Deixem um like, curtam aí, comentem o que vocês acharam. Gratidão aos sensacionais de maravilhosos gatos, garotas e gatas garotas inscritos no meu canal. Quem ainda não é inscrito, vai lá no canal de Vidal e inscreva-se. Nos vemos para mais um vídeo de meditação, ok? Beijos. Fiquem bem. Namastê.